Cada Isso. município tem a sua particularidade. Tem municípios, por exemplo, que destinam muito isso para questões relacionadas à convivência familiar e comunitária, para medidas Exato. socioeducativas, para enfrentamento do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil. Então, assim, Exato. fortalecimento dos conselhos tutelares. Tem CNDCAs que se preocupam com os conselhos tutelares, não são Tem, todos, mas nós não podemos tem, generalizar tem. aqui, porque tem muitos CNDCA que se preocupam, sim, com a sede do conselho tutelar, como que está funcionando, se está tudo bem, se eles estão conseguindo trabalhar, se tem material de trabalho. A gente vê muitos CMDCAs preocupados com seus conselhos tutelares. Professor Delnério, muito boa noite para você. Eu quero aqui Boa agradecer noite. você por ter aceito o meu convite, de estar aqui dividindo esses momentos aqui com a minha audiência. Sou muito grata por você ter aceito o convite. A gente sabe aí da sua luta, a gente sabe aí da sua caminhada nessa jornada também, ajudando tantos conselheiros, conselheiras e demais atores da rede de proteção a trabalharem de forma segura, dentro da legalidade. Então, quero parabenizar você pelos anos aí de experiência, de trabalho, e nós vamos aqui nesse momento, então, dividir aqui essa telinha, passar bastante conteúdo, bastante informação para essa galera que está aqui, porque eles merecem o nosso melhor, merecem toda a nossa experiência, o nosso conhecimento. Então, passo a palavra para você, que você fique à vontade, se apresente, e depois a gente entra aqui no tema, ok? Ok, você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite, ótimo. Então, boa noite a todos, boa noite mesmo. Eu me apresento aqui como ECA Capacita, e às vezes as pessoas até perguntam, mas cadê o professor Deonério? Né? Perguntaram na outra. Obrigado, então sou eu mesmo, estou aqui aprendendo junto com todos, também nessa caminhada aí de aprender e compartilhar aprendizado já há algum tempo, graças a Deus. Tal qual você, Larissa, eu disse para Larissa, gente, que no início eu não a conhecia e de repente eu comecei a vê-la, ouvi-la, ela estava falando, eu falei, bom, deve ser mais uma pessoa aí. Mas depois ela foi vindo, e de repente ela me apresenta algo que eu achei muitíssimo interessante, até porque eu revelei a ela que tinha pensado algo semelhante, porque eu também trabalho com a questão de comportamento, né? Ou seja, desenvolvimento pessoal. E o que acontece? A Larissa me vem lá com o Conselho Pró, e eu falei, meu Deus, olha aí, tá vendo? Ou seja, o que ela idealizou, ou o que eu tinha pensado, imaginado só, ela construiu. Então, essa mulher não é brincadeira, não. Essa mulher não é fraca, não. Pelo amor de Deus, a mulher é daquelas que capta no ar e constrói. Então, nós só precisamos saber como é que nós trabalhamos juntos e colaboramos. E um assunto muito importante que, assim, poucos conselheiros e conselheiras tutelares se interessam e sabem com relação ao FIA. Eu te falo porque quando eu entrei no Conselho Tutelar, de fato, eu não tinha, assim, muito... A gente ouvia muito falar do FIA, mas a gente não tinha muito interesse com relação ao FIA. Eu passei a ter essa curiosidade, esse interesse, quando eu comecei a participar das reuniões do CNDCA. Então, toda semana, a cada 15 dias, eles faziam reuniões e eu estava lá participando. Eu estava lá ouvindo o que eles estavam falando. Não tinha voz de votação, nada disso, mas eu estava lá, vendo, ouvindo o que eles estavam discutindo, quais eram as propostas que eles estavam fazendo, e diante disso veio essas curiosidades, essas vontades de saber. E a gente ter a ideia, a convicção do quão importante é esse fundo da criança e do adolescente. Então, eu vou só dar uma introdução aqui ao tema e eu já passo para você, porque a gente tem muito a aprender com você nessa noite. Eu sei que você vai vir com muitas informações importantes, sua vasta experiência, então nós vamos somar aqui. Então, Vamos somar. só para a gente iniciar aqui o nosso assunto, eu vou falar algumas características do fundo. Então,
esse fundo da criança e do adolescente, o Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA, ele é um fundo público, né? Então, ele é um instrumento legal e ele foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Está lá no artigo 88, inciso 4º. Aí eu vou ler aqui, eu vou fazer questão de ler para que os colegas tenham esse entendimento. Olha só para vocês verem o que fala o 88, inciso 4º. São diretrizes da política de atendimento. Inciso 4º. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Então, esse fundo público, esse instrumento legal criado pelo Estatuto, ele tem um objetivo, ele tem uma ideologia, ele nasceu de algum lugar. Então, ele nasceu do Estatuto da Criança e do Adolescente. E qual que é o objetivo principal desse fundo? É financiar projetos que atuem na garantia, na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, em especial aquelas que estão ali em situação de risco social e também de risco pessoal. E esses recursos, pessoal, olha só, prestem atenção. Quem não pegou papel e caneta, corre e pega, que eu vou dar 2 segundos para pegar. Não dá para vir aqui para essa live, um tema tão importante, e a gente ficar aqui falando e vocês não anotarem. A gente não vai guardar tudo na cabeça, nós precisamos anotar. São informações importantes, então corre, pega papel e caneta. Eu e Deonério, nós vamos esperar, porque vocês precisam anotar o que nós vamos falar aqui. Vocês precisam conhecer desse fundo. Vocês precisam saber desse fundo, para vocês poderem participar das reuniões do CMDCA, para vocês buscarem informações de como que está sendo feito a entrega desses valores pelo CMDCA, aonde está sendo investido, quais as instituições que estão sendo beneficiadas. Então, olha só, esses recursos, eles são aplicados exclusivamente na área da infância e da adolescência. E ele é monitorado pelo CMDCA, se tratando aí de município, tá? E essa participação se dá através da destinação de parte do imposto de renda daqueles que contribuem. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, elas podem, então, contribuir para esse fundo, tá? Então, eles vão fazer uma doação para esse fundo. Agora, professor Deonério, fala para nós como que funciona essa doação. A gente sabe que é por meio, a pessoa que é o contribuinte, que vai fazer a declaração lá do seu imposto de renda, eles têm lá um percentual. A pessoa física tem um percentual e a pessoa jurídica também tem um percentual que ela pode doar ali sobre o total ali dos seus rendimentos. Fala para nós um pouquinho como que funciona isso, em que momento eles podem fazer essa doação, para onde vai essa doação. Se porventura eles já terminaram ali de fazer a declaração do imposto de renda e resolveram doar parte para o fundo, se é possível fazer essa doação, mesmo depois que eles já fizeram a declaração do imposto de renda. Conta aí um pouquinho para nós de como funciona esse fundo. Bom, vamos lá. Tem um monte de coisa aí e é só para que nós possamos assim, para eu caminhar na mesma estrada. Então, nós temos lá, digamos que no ECA, digamos que na Lei 8.069 não tivesse explícito sobre o artigo 260, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, no artigo 88, tá? Não estivesse previsto, o que nós teríamos? Haveria a possibilidade de ter? Sim, porque, como eu disse, trata-se de um fundo especial de despesa. E por ser um fundo especial de despesa, todo gestor público de todos os níveis executivos, municipal, estadual e federal, podem instituir fundos especiais de despesa. Tá? E cada fundo especial de despesa, quando ele é criado, ele também é criado para fins específicos.
Ou seja, eu não posso ter um fundo genérico para atender tudo. Não. É este objetivo, é esta finalidade, é para este fim. Então, o fundo para os direitos da criança e do adolescente, ele é um fundo especial de despesa e, graças a Deus, uma vez trazido pela Lei 8.069, aí nós temos uma vantagem, não é? Que não são todos os fundos que existem que têm uma previsão na lei federal, correto? Tem fundos que só existem na lei estadual, tem fundos que só existem na lei municipal. Então, alguns fundos, graças a Deus, eles estão previstos na lei federal para serem instituídos em todos os níveis, ou seja, estaduais e municipais também. Este é um deles. Então, nós temos lá, e o artigo 88 diz que eles estão sendo controlados, né? Assim também como o 214 e outros, estão sendo controlados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós temos lá na Lei 4.320, de 64, a única lei por enquanto, tá? Porque a Constituição de 88, no seu artigo 165, ele diz que haverá uma lei, tá? Inclusive, eu estou até com o 165 aqui, não estou? Eu estou. No artigo 165, que fala dos orçamentos, tá? Na Constituição da República, tem lá o seu parágrafo 5º, que diz que a lei orçamentária compreenderá orçamento referente aos fundos, então os fundos estão também obrigatoriamente tendo que estar dentro da previsão orçamentária. Tá? Aí, chegando no questionamento feito, nós temos o seguinte, o fundo, quando ele é criado, ele tem que dizer, a lei que cria, primeiro que o fundo só pode existir se a lei se instituir. Tá? E, inclusive, Larissa, só para você saber, até 2000 e pouco ainda, né, 2005 com certeza, e depois em 2009, 2010, ainda tínhamos alguns municípios onde nós tínhamos uma situação. Como o ECA disse que o fundo seria gerido pelos conselhos, o que é que algumas leis municipais fizeram? Criaram um fundo especial de despesas sem dizer especificamente na lei, fica criado ou fica instituído. Tá? O fundo dos direitos, ou para os direitos da criança e do adolescente, ele tem que ser totalmente amplo e absoluto. Ele deve servir para toda e qualquer causa que diga respeito à garantia de direito, garantia de direitos, promoção, defesa de direitos, entendeu? Tudo que disser respeito à criança e adolescente. Então, aí nós teremos um fundo verdadeiro que vai fazer às vezes. Todo mundo pode destinar recurso? Sim. Toda e qualquer pessoa e toda e qualquer empresa pode destinar recurso. Agora, todas se beneficiam da questão do imposto de renda, né, tributária, a isenção tributária de poder declarar ou pagar tudo para a União? Não. Nem todos se beneficiam. Quem se beneficia? As pessoas físicas que fazem a declaração completa. Então, quando a gente baixa o programa, não é? Da Receita, para fazer a nossa declaração de imposto de renda, tem lá 2 campozinhos do lado esquerdo. Um dizendo qual será o desconto ou quanto nós vamos ter que pagar no modo completo e o outro no modo simplificado. Quem pode se beneficiar de estar pagando menos lá para a União e deixar um pouco nos conselhos? As pessoas físicas que fazem a sua declaração no modelo completo. Agora, quem pode destinar recursos para o fundo para apoiar seus projetos? Toda e qualquer pessoa. Porque a destinação de recurso significa o seguinte, se você deve R$1.000 para a Receita Federal, está sendo dada a você a oportunidade de deixar como pessoa física 6% no fundo das crianças, ou para as crianças e adolescentes, que você quiser, no Brasil inteiro. Pode ser do seu município, pode ser do município da sua mãe, do seu pai, do seu marido, pode ser de onde você quiser. Você pode deixar os 6% lá, entendeu? Você vai só ligar, saber qual que é a conta e vai pedir o recibo para eles, correto? E aí, o que nós estamos dizendo? Que se você devia R$1.000,
6% de 1.000 vai ser o quê? 60? É isso? Me ajuda aí nas contas. E minha formação é economia, tá bom, gente? Mas não é por isso que eu tenho que saber todos os números, tá? Por quê? Ela vai ter que pagar 1.000 de qualquer jeito, não vai? Ao invés de ela pagar 1.000 tudo para a União, ela paga 940, no nosso exemplo aqui, né? 940, e os R$ 60 ela manda para o município que ela quiser que tenha o fundo instituído. E se for empresa? Empresa é até 1%. Ah, todas as empresas podem doar? Todas as empresas podem doar. Mas quais as que se beneficiam dessa isenção, não é? Do benefício fiscal aí? Somente as empresas baseadas no lucro real. Aí agora também tem uma diferença. Então tem empresas que elas fazem a apuração do seu lucro com base no lucro real. É uma legalidade dentro do Brasil. Tá? Nós temos lucro real, lucro arbitrado e lucro presumido, se não me falha a memória. Hoje, 31 anos de ECA quase, e nenhum Conselho dos Direitos alcançou o potencial de recurso que poderia captar até hoje. Deoné, e é importante falar aqui que o FIA ele tem por objetivo captar e aplicar os recursos destinados às ações de atendimento à criança e ao adolescente. Mas essas ações, elas destinam-se a programas de proteção especial a essa classe. Principalmente aquelas crianças mais expostas à situação de risco pessoal, à situação de risco social. E assim, existem projetos também de assistência social para essas crianças, aquelas que mais necessitam, a serem realizadas em caráter ali supletivo, o atendimento às deliberações do Conselho Estadual. Então, assim, a gente tem assim, vários objetivos para esses recursos. E essa doação, ela não representa, como você mesmo disse, um gasto adicional para o contribuinte, né, Deonério? É uma destinação mesmo de uma parcela do imposto devido à Receita Federal para esse fundo. Então, dessa forma, quem opta, por exemplo, pela doação, ela tem ali, então, a redução no valor do imposto a pagar ou o aumento na restituição, não é isso? Ou o aumento na restituição, porque geralmente quem vai restituir, vai ter imposto a restituir, se ela fez uma destinação, não é? para o fundo, o que acontece? Praticamente esse recurso volta. E aí acontece uma maravilha, né? Quando é isso, quando a pessoa está nesta situação que você acabou de dizer, acontece uma mágica do sistema. Vamos supor que eu tenha direito à restituição. O que vai acontecer? Eu vou receber o dinheiro que eu tinha restituído e mais os R$ 200. Porque esses R$ 200 estão inclusos daquele todo do imposto que eu destinei. Isso significa o seguinte, no dia que chega a minha restituição, no dia que chega a minha restituição, eu posso destinar novamente os R$ 200, agora sem peso nenhum. Sabe aquele negócio sem doer? Não vou nem sentir. Por quê? Porque agora os R$ 200 a Receita me deu. A Receita me restituiu os R$ 200. Eu posso, de novo, entregar os R$ 200 para o fundo e todo ano agora eu vou fazer isso, todo ano. Então, Deonério, você estava falando aí muita questão da destinação desses fundos. E você falou algo muito importante, porque cada município ele tem a sua particularidade. Cada município ele tem a sua necessidade. Nós não podemos assim ficar comparando municípios. O que é destinado a determinada necessidade X, Y, Z, porque cada município tem a sua peculiaridade, cada município tem a sua particularidade. Tem municípios, por exemplo, que destinam muito isso para questões relacionadas à convivência familiar e comunitária, para medidas socioeducativas, para enfrentamento do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil. Então, assim, fortalecimento dos conselhos tutelares. Tem CMDCAs que se preocupam com os conselhos tutelares. Não são todos, mas nós não podemos generalizar aqui, porque tem muitos CMDCA que se preocupam, sim,
com a sede do Conselho Tutelar, como que está funcionando, se está tudo bem, se eles estão conseguindo trabalhar, se tem material de trabalho. A gente vê muitos CMDCAs preocupados com seus conselhos tutelares. Nós temos questões relacionadas a esse fundo que vão direcionadas a enfrentamento, por exemplo, de uso, abuso de álcool e drogas por adolescentes. A gente sabe que vem aumentando muito os casos de adolescentes envolvidos com a criminalidade, envolvido com o tráfico de drogas. Então, nós precisamos, de fato, fazermos uma leitura muito específica e objetiva daquilo que o nosso município está precisando. Porque só assim a gente vai conseguir chegar naquilo que nós precisamos. E nós temos uma outra questão que nós precisamos olhar muito, quem são as instituições que podem ser beneficiadas, aliás, desculpa, com esse fundo. Então, a gente vê muitas instituições que atuam com a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tiveram ali seus projetos aprovados pelos conselhos de direitos. Não é simplesmente chegar ali e falar, eu sou uma instituição, eu estou precisando disso, que é assim. Não é assim. Né? Nós temos ali toda uma diretriz a seguir. Então, são instituições que precisam estar ali. Muitas instituições são cadastradas ao CMDCA. Tem instituições que nem sabem que necessitam obrigatoriamente deste cadastramento. Então, é um trabalho preventivo, é um trabalho de conscientização com essas instituições. A gente recebe muitas notícias aí de instituições clandestinas e tudo mais, e a gente tem, e o CMDCA tem esse dever e esse trabalho de estar ali conscientizando essas instituições da necessidade de estarem regulamentadas, até mesmo para que sejam ali agraciadas com essa questão do fundo. Então, é muito importante ter essa organização dessas entidades da sociedade civil, porque só assim elas vão conseguir ter os seus projetos ali apresentados, os seus projetos ali aprovados, em conformidade, é claro, já disse aqui, com os critérios específicos e constantes ali em edital, né, de chamamento público próprio. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é simplesmente falar, eu sou uma instituição, estou sediada aqui, eu preciso do fundo, eu preciso do recurso. É importante que essas instituições elas participem também dessas reuniões, para que elas tenham conhecimento de como funciona esse conselho, como são deliberadas ali as ações. Fala um pouquinho para nós, Deonério, dessas instituições que são beneficiadas e que são agraciadas com esse fundo. O que elas precisam fazer, como é feito esse processo, como se dá esse processo. Bom, você já deu aí, eu acho que o caminho das pedras de alguma forma, não é? Basta depois, é só decifrar aí o código que está tudo certo. O paradigma que mudou foi justamente esse, ou seja, a partir de 1990, a legislação, o estatuto, estabelece que agora, já que nós vamos ter um conselho, tá? Que ele vai ser o controlador das ações em todos os níveis, nós vamos deixar, então, para que esse conselho averigue todas as entidades, ou todos os órgãos, ou todos os programas, ou todos os projetos que têm criança e adolescente como seu norte, como seu objetivo. Então, aí, o legislador colocou lá no estatuto que essas entidades devem se inscrever no CMDCA. Agora, veja que interessante. Essa inscrição, a princípio, assim, eu às vezes posso estar, né? Ela não precisa ser, estrito senso, formal no que diz respeito ao CNPJ. Calma, conselheiros de CMDCA, não recortem isso daqui para depois sair dizendo por aí que o professor Deonério falou que não precisa, tá? Calma. Não precisava lá atrás. Ocorre que nenhuma entidade recebe recursos governamentais de nenhuma instância sem que esteja
formalmente estabelecida, ou estabelecida, desculpa pela palavra, formalmente estabelecida. Logo, é melhor que nós façamos uma coisa que está coerente com a outra, certo? O que o CNDCA, então, vai fazer é utilizar seus papéis e seus mecanismos para poder averiguar a entidade está formalmente estabelecida. Por quê? Isso é uma garantia para o Conselho. Entendeu? É mais uma garantia para nós, conselheiros ali, os conselheiros, né, que estão no CNDCA, do que uma garantia para a sociedade. Porque a sociedade provavelmente está sendo atendida por aquela entidade. Aquele bairro, aquele local está sendo atendido por aquela entidade. Então, o CNDCA vai buscar conversar, como você mesmo já falou, Larissa, vai buscar conversar para, no diálogo, auxiliar ou indicar, apontar para esses dirigentes dali, daquele local, daquela instituição, que ainda não está formalizada, para que se formalizem e sejam, de fato, a partir de então, uma organização da sociedade civil. Agora sim, nós temos uma organização da sociedade civil, o CNPJ e tudo mais, e num lugar onde ele está registrado. Então, isso é uma garantia para o CNDCA. É por isso que eu digo que, às vezes, lá no ECA, em 1990, não era bem assim, não era para formalizar, era para estar escrito aqui. Por quê? Porque ele precisa saber o que está acontecendo e ele precisa acionar essas entidades. Questão de conselho tutelar, por exemplo, conselho tutelar e fundo, já não é uma questão taxativa, ela é uma orientação. Pode, inclusive, ser utilizada pelos magistrados na área judicial. Tá? Porém, contudo, todavia, se nós tivermos lei local que legisle sobre a ação, a lei é superior a essa deliberação. Dá para entender? A lei é superior a essa deliberação, porque essa deliberação ela não é para que todos obedeçam, e sim para que aquele município, ou aquele estado, ou a União obedeça. Então, o que diz lá na deliberação do CONANDA sobre o fundo, e também o que diz na lei do CONANDA, ele vai estabelecer mais prioritariamente como lei para eles. E para o restante do Brasil, é uma orientação. Mas, retornando, porque alguém pode ter se confundido aí, que eu acabei falando de muita coisa, acho que até no ramo da política. Todas as entidades cadastradas no Conselho, desde que estejam dentro das prerrogativas que o Conselho estabeleceu, são aptas a receber recursos. Tá? Todas são aptas a receber recursos. E isso também está claro lá no livro. Tá? Aqueles que adquirirem lá o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, isso está claro. A única coisa que talvez tenha que aprofundar... Sabe que eu percebo muito assim, em alguns municípios? Tem municípios que têm muita dificuldade de fazer com que esses valores que estão lá no fundo, de fato, eles sejam liberados. E eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso, porque tem muitos municípios que a gente ouve por aí que recebem muitas doações, tem municípios aí com 3 milhões de reais em caixa, e a desculpa a gente não consegue liberar esse valor, precisa de mudar algo na lei municipal, precisa disso, precisa que... Você está entendendo? Então, existe muita essa dificuldade da liberação dessas quantias que estão ali no fundo, para que, de fato, esses valores sejam destinados para essas entidades. Então, tem muitas entidades que ficam muito assim, afogadas, porque não conseguem sozinhas se manterem, estão ali tentando conseguir recursos ali também desse fundo, apresentam seus projetos, mas no final das contas, esse valor ele não consegue ser liberado. Fala um pouquinho para nós, que dificuldade é essa que os CMDCAs encontram para liberar essas quantias de uma forma assim, mais célere, mais rápida, para que essas instituições ali deem uma desafogada e elas consigam ali, então, a trabalhar e manter o projeto delas. Bom, em muitos dos casos, estrito sensu falando, desculpa, que estrito sensu falando? Lato sensu falando,
lato sensu falando, em muitos casos, é uma questão de boa vontade administrativa. Lato sensu falando, uma questão de boa vontade administrativa. Agora, estrito sensu falando, nós temos sim prerrogativas legais que precisam ser atendidas. Então, vamos lá. Eu falei daqui dos 1% da empresa e os 6% da pessoa física. Já não falei isso, não é? Todo mundo pode fazer essa destinação. Legal. Quando pode fazer essa destinação? Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano base. Então, quem pode destinar 6% e quem pode destinar 1%? As pessoas físicas, 6% do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. E as pessoas jurídicas, baseadas no lucro real, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, correto? Então, aí fechou. Aí a lei, em 2014, alterou algo que nós estávamos lutando desde 2003, só que não foi do jeito que a gente queria, mas foi, de alguma maneira, um benefício também. A lei 12.594, né, a lei do SINASE, ela também incluiu no seu rol lá uma alteração imensa no artigo 260. E, agora sim, permitiu, tá, de 2012 para cá, não é, SINASE, permitiu que o contribuinte, pessoa física somente, pessoa jurídica não, só a pessoa física, na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, então nós estamos em maio, todo mundo ainda está para entregar aí, todo mundo não, muitas pessoas estão para entregar o seu imposto, né? Emitir, enviar o imposto para a Receita Federal. Então, permitiu que a pessoa física destinasse aos fundos até 3%. 3%. Desde que não ultrapassasse os 6%. Então, se a pessoa destinou, no nosso exemplo aqui, Larissa, R$50 o ano passado, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, aí chegou agora, ela apurou o imposto, ela falou, eu podia doar até 60, né? Então, aí, ela vê os R$10 que falta, está dentro dos 3%. Entendeu? Então, tudo bem. Agora, se por acaso a pessoa destinou R$60, R$50 o ano passado, e esse ano, ela falou assim, eu acho que eu podia doar mais 10, porque eu acho que o meu imposto devido vai ser 10. E no fechamento, ela viu que foi 50 mesmo, não foi 60, que significava os 6%. Então, aí, esses 10 a mais, ela não vai ter restituído, nem vai ter nada. Ela simplesmente doou mesmo, doação espontânea para o fundo, tá bom? Se as pessoas soubessem quão importante é nós investirmos na área da infância e da juventude, quantos problemas futuros e sociais, familiares, nós evitaríamos investindo forte nessa classe, eles pensariam melhor. Então, assim, para a gente finalizar aqui a nossa live, que foi maravilhosa, que foi, assim, uma aula espetacular, aprendi muito aqui hoje também, acredito que todos que estão nos acompanhando aqui aprendeu muito com você. Realmente é um assunto mais complexo, não é um assunto assim de tão fácil entendimento, que a gente vai entender assim da primeira vez. Eu demorei um pouquinho também para entender um pouco essa dinâmica, como é que funcionava, mas é preciso a gente saber desse assunto, é preciso a gente ouvir falar do fundo, como que funciona, como que delibera, para quem que vai, quem pode doar, quem não pode doar, quantos por cento. Essa questão da liberação desses valores, das instituições estarem cadastradas para serem beneficiadas. Mas eu sempre falo aqui, bato muito na tecla, e eu vou encerrar minha fala aqui dizendo de novo. Nós precisamos valorizar a infância e a juventude no Brasil. Se nós almejamos uma sociedade mais humana, mais justa, mais feliz, nós precisamos investir duramente na área da infância e da juventude. Infelizmente, nós não vemos essa valorização, nós não vemos esse reconhecimento, as pessoas não valorizam essa classe como deveria valorizar, e nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos ser protagonistas dessas mudanças, nós precisamos ter mais voz, ter mais vez. Ontem eu fiz uma live, eu falei muitos conselheiros que estavam aqui, vocês precisam falar, vocês precisam ir para as redes sociais, vocês precisam
convocar reuniões, convocar rodas de conversa, diálogo, falar de vocês, falar da necessidade das políticas públicas, porque não adianta nada a gente ficar aqui no nosso cantinho, aqui reclamando, falando mal, criticando. Isso não vai resolver o problema. Nós precisamos buscar muito conhecimento. Eu falo que os conselheiros e conselheiras tutelares exercem uma função muito relevante, precisam buscar conhecimento. Não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Chega de amadores. Nós precisamos de profissionais de excelência. Nós precisamos de profissionais proativos. Aqueles que não ficam esperando as coisas caírem do céu. Eles vão atrás, eles são proativos, eles correm, eles se destacam, eles estão sempre à frente das outras pessoas. É desses profissionais que nós precisamos. Nós estamos atrás desses profissionais. Então, esse projeto aqui é um projeto que está indo em busca desses profissionais. Profissionais que vão fazer a diferença no dia a dia de trabalho, vão fazer a diferença no seu município, vão sair dali do seu mandato e vão deixar um legado. Ali passou um profissional, uma profissional de excelência que fez isso, que ajudou, que lutou e que correu atrás. Então, o intuito desse projeto Aconselhar, o intuito do curso Conselheiro Pro é justamente formar esse tipo de profissional. Chega de mediocridade, chega de profissionais medianos, nós estamos em busca de profissionais acima da média. Deonéia, eu quero muito te agradecer pela participação. Foi muito bons momentos que nós passamos aqui. Você contribuiu muito conosco. Espero que nós possamos estar juntos novamente. Nós possamos estar aí dividindo em outros momentos aqui essas lives, falando aí de outros assuntos importantes. Você tem muito a contribuir conosco, com a sua experiência, com a sua inteligência, o seu profissionalismo. Então, parabéns pelo seu trabalho até aqui e muito obrigada por participar conosco aqui na live de hoje, viu? É isso, que nós possamos seguir aprendendo e, mais uma vez, obrigado, Larissa, por me convidar para esse espaço que você preparou com tanto carinho e está aí convidando um monte de pessoa para compartilhar desse momento. Obrigado. Tchau para vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, até mais. Abraço, Deonéia.